Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 33, e o versículo 55. Porém, Números 33, 55. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, aguilhões nas vossas ilhagas, e vos perturbarão na terra em que habitares. E farei a vós outros como pensei fazer a eles. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje sobre tomar posse de uma promessa. Em primeiro lugar, irmãos, vamos pensar se realmente é bíblico, se realmente está certo. Essa expressão, tomar posse. Eu posso tomar posse? Irmãos, é lógico que você não só pode, mas deve. É bíblico. O problema, irmãos, é que essa expressão, nos movimentos aí, a partir dos anos 80, se tornou uma expressão vulgarizada. Começaram a ensinar, tomar posse de qualquer coisa. A pessoa colocar o pé no terreno do vizinho, tomar posse do terreno do vizinho, tomar posse do carro do irmão. Teve gente querendo tomar posse da mulher do irmão, do esposo da irmã, e sei lá. Entendeu? Foi uma coisa vulgarizado essa expressão, tomar posse. Mas a Bíblia fala muito sobre posse, tanto é que essa palavra, Deus estava ordenando Israel tomar posse completamente da terra prometida. Então, irmãos, nós devemos, não só podemos, mas devemos tomar posse das promessas de Deus. E hoje eu gostaria de ter ousadia de falar, no meu entendimento, qual é a promessa mais forte, qual é a promessa mais importante, depois de aceitarmos Jesus, que você deve tomar posse. Primeiro eu quero dizer, irmãos, o que está em 2 Coríntios 1:20, quando Paulo diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são, irmãos? Alguns teólogos até arriscam números, 8.000, 6.000. Olha, irmãos, se o apóstolo Paulo não falou quantas, eu também não vou arriscar falar um número, porque eu só posso, das promessas, dizer que elas são incontáveis. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E as promessas de Deus, irmãos, elas são incontáveis. Elas são, a Bíblia diz, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que lhe amam. Então, muito mais do que você pode pensar, muito mais do que você pode imaginar, pedir, querer, é o que Deus tem para a sua vida. Então, Paulo diz quantas são as promessas de Deus. Como quem diz, não sei. Não vou arriscar dizer quantas, mas tantas, quantas forem, tem neles o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, a promessa de Deus está aqui, Paulo está garantindo. O próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Paulo está garantindo que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. E nós vemos aqui, irmãos, Paulo usando uma outra expressão, ele dizendo que nós temos no nosso coração o penhor do Espírito. Penhor é uma palavra mais antiga, né, irmãos? Hoje é mais o cartão, é mais o cheque, mas o penhor é mais ou menos a mesma coisa, né? A pessoa ia levar algo de valor, não tinha dinheiro, deixava algo de valor seu como prova que voltaria para pagar. Então, é como hoje você deixar um cheque ou um cartão, né? É uma garantia que você voltaria para pagar aquilo que você ficou devendo. E a palavra de Deus aqui está dizendo que Deus colocou uma garantia, um penhor. E esse penhor ele colocou aonde? No nosso coração. E esse penhor é o quê? É o Espírito Santo no nosso coração, testemunhando no nosso coração que as promessas de Deus se cumprirão, que Deus cumprirá as suas promessas na nossa vida.
Então, irmãos, nas horas de fraqueza, você abre o coração e o Espírito Santo vai estar falando com você, que ele vai cumprir, que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele vai confirmar no seu coração, Deus está confirmando no seu coração. As promessas de Deus, que são promessas que, às vezes, você não faz nem ideia aonde Deus pode fazer, te colocar, como Ele vai fazer, mas Deus está falando no seu coração que Ele vai fazer. A Bíblia diz que quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Tem gente, irmão, que qualquer pessoa que chega para ele e fala alguma coisa, ele se impressiona. E não se impressiona com a palavra de Deus. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu estava tão animado no culto, que, sei lá, o pastor pregou, Deus falou comigo, mas cheguei em casa, alguém olhou para mim e disse que eu não vou ser nada na vida. E eu desanimei, sabe, pastor, me entristeci. E eu disse, e essa pessoa que diz que você vai ser nada na vida, o que que ela é? Não é nada também. Disse, então nada diz que você vai ser nada, irmão. Quantas vezes você ouve a palavra de Deus? Todo dia eu estou na igreja. Mas, irmãos, a gente ouve a palavra todo dia. A gente está na igreja quase todo dia. A gente está ouvindo a palavra de Deus, mas quantas vezes, irmãos, a gente não toma posse da promessa de Deus para a nossa vida? Quantas vezes você entrega a sua vida? Quem aqui já fez, como eu, algumas anestesias gerais? Quem já fez? Chegou lá, o médico, aquele agulhão, você perguntou para ele se ele sabia aquele negócio? Se erra, você não anda nunca mais, até te mata. Mas você não perguntou, você simplesmente, esse camarada deve saber o que está fazendo, né? Ele deixou acontecer. Mas muitas vezes, quando a pessoa está na igreja, começa, será que é de Deus? Será que é o Espírito Santo? Irmão, a Bíblia diz que os demônios, só de ouvir a voz de Deus, estremece. O nome de Jesus estremece. Na igreja, quem fala é o Espírito Santo, a igreja é do Senhor. Às vezes a pessoa, se Deus está falando, Deus vai me chamar pelo nome. Eu sei meu nome. Se Deus está falando, vai chamar meu CPF. Eu sei meu CPF. Eu preciso abrir meu coração para a palavra de Deus. Deus está aqui essa noite. Deus está falando. E você precisa tomar posse da promessa de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu recebi, na hora mais difícil da minha vida, coluna quebrada em 3 lugares, sem sentir as pernas. Deus resolve nessas horas difíceis fazer promessa para a gente. Deus prometeu para mim que eu estaria pregando, eu lembrei disso quando o irmão falou, Gamaliel, né? Que eu estaria pregando em vários lugares do mundo. Bem, quando eu estava, irmão, eu sentia as pessoas assim, não acreditando em mim. Eu sentia assim meu pai constrangido, me abraçando, chorando. Quando eu dizia, pai, eu vou caminhar, Deus falou comigo. Eu sentia assim, sabe, aquele constrangimento. Né? Porque, irmãos, como eu falei, uma pessoa sem autoridade olha para você e diz que você está mal, você já acredita? Imagina, uma autoridade em traumatologia do Rio Grande do Sul diz que eu não ia andar mais, um melhor centro traumatológico diz que eu não ia andar mais. Aí a pessoa fica, vamos confiar no Senhor, seja a vontade de Deus, aquela coisa toda. Mas eu sabia, Deus falou comigo, que eu voltaria a andar. E se não voltasse a andar, eu ia servir a Deus do mesmo jeito. Só que, irmãos, o Senhor falou comigo. Entendeu, irmãos? E depois de uns anos, eu estava lá em Israel, 2008, estava num centro assim, muitas pessoas convertidos, árabes convertidos, russos. Nós estávamos 20 dias em palestras. E o rabino, no último dia, ele disse assim, olha pessoal, nós já ouvimos pregadores norte-americanos, nós já ouvimos suecos, nós já ouvimos europeus, ouvimos todo mundo aqui. Só que nós temos aqui conosco uma delegação de pastores brasileiros. Preste atenção nisso aqui. Que ele disse, um rabino convertido. E nós ouvimos falar que há um fogo no Brasil. Nós sabemos que a Europa já passou. Que Estados Unidos já foi o tempo deles também. Nós sabemos que agora é a hora do Brasil. Que a gente ouve que Deus está trabalhando, levantando, usando, é o Brasil. Então nós temos pastores brasileiros e nessa manhã nós vamos ouvir um pastor brasileiro pregar. E quando a gente sempre olha, fulano, ciclano é mais conhecido, só que para eles todo mundo é famoso, né, irmão? Ninguém é conhecido para eles. Aí ele foi pela lista, pelo nome. E o meu nome é Everton Gamaliel, nome judeu. Ele é Everton Gamaliel, temos um rabino Gamaliel, onde que está? Aí
Eu disse, então vamos ouvir o Rabino Gamaliel. O que eu ia pregar, irmão? Depois que eles já explicaram astrologia, astronomia, história do judeu, história de todo mundo, o que eu vou falar? Eu vou falar a coisa simples, o evangelho é coisa simples. Vou dizer que eu fui condenado a não andar mais, Deus prometeu que ia andar e que eu ia pregar em vários lugares, e estou aqui, vocês estão ouvindo. E pregando como se fosse igreja normal, só que daqui a pouco, irmãos, comecei a lembrar aquele inferno que foi aquela recuperação, das pessoas não acreditando que Deus falou que eu ia voltar a caminhar. Aí eu comecei, irmãos, a lembrar daquele dia, foi um dia de muita alegria, porque o dia que eu lembrei que Deus estava cumprindo as promessas dele na minha vida. E eu quero dizer para você que esse dia é hoje. Eu quero que você dê um abraço em quem está ao seu lado, porque Deus não fala para bonito, Deus fala para dar vitória. Se Deus está falando isso, é porque hoje Ele está cumprindo uma promessa na sua vida. Hoje Ele está trazendo a luz no teu coração, na tua mente, que nessa noite, nessa hora, Ele está cumprindo uma promessa que Ele fez na sua vida. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Irmãos, Israel saiu do Egito, depois de 400 anos de cativeiro, escravos, saíram em direção a Canaã. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés chegou para Faraó e disse, meu Deus, e o Deus dos hebreus me encontrou e mandou você deixar o povo ir. Faraó disse, eu não conheço teu Deus, não conheço teus hebreus, não vou deixar. Deus então se manifestou através das 10 pragas, houve um rebuliço no Egito, o povo de Deus saiu guiado pela nuvem durante o dia, nuvem de fogo durante a noite, mar se abriu, pão do céu, carne do céu, água amarga, tornando-se doce, água saindo da rocha, Deus provendo o povo e guardando no deserto, 40 anos numa marcha, rumo a Canaã. Irmãos, quem aqui já ouviu, ou já até cantou aí, que Canaã é o céu? Todos nós, né, irmão? Que, num sentido simbólico, Canaã é o céu, porque é a terra prometida, e a nossa terra prometida é o céu. Mas se nós formos olhar, irmãos, Canaã era passando o Jordão. Para entrar em Canaã, é passando o Jordão. O Rio Jordão fala do batismo em águas. Fala da pessoa que já deu o primeiro passo, já aceitou Jesus, já se batizou, passou o Jordão. Agora vai entrar em Canaã. Então, irmãos, Canaã é a terra dos cananeus, terra de 7 cidades, estados. Qualquer cidade daquelas, qualquer povo daqueles, já podia destruir Israel. Eram, irmãos, povos malignos. A adoração dos cultos deles consistia em assassinato de crianças, oferenda de crianças e adoração a serpentes. Então era povo maligno. Então, irmãos, Canaã, se no sentido simbólico é o céu, no sentido literal, é as vitórias aqui na terra, depois de nós aceitarmos Jesus. Porque tem gente, irmãos, que anda aí, né, a pessoa ergue a mão, aceitou Jesus, parece que terminou. Quando alguém levanta a mão para Jesus, não terminou. Começou uma batalha. O diabo não quer perder aquela vida, mas Deus também é o general que não perde batalha. Então a vitória é nossa, o Senhor vai dar a vitória ao seu povo, amém? Então, irmãos, Canaã pode simbolizar para você, para nós, pode simbolizar as vitórias que nós temos depois de aceitar Jesus. E depois de aceitar Jesus, nós precisamos tomar posse. E a Bíblia diz que porque Israel não tomou posse completamente da terra, a Bíblia diz que esses inimigos seriam como a espinho nos seus olhos, como aguilhão nas suas ilhargas. Então, irmãos, seria uma maldição. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Nós vemos que Israel até hoje não conquistou a terra que Deus deu. Até hoje estão lá exprimidos, numa aflição terrível, porque quando Deus deu a terra e mandou conquistar, eles não conquistaram. Quando Deus dá alguma coisa, irmão, pega pela fé. Quando Deus diz que é seu, pega pela fé. Não fica duvidando, fica dando lugar para o diabo. Será que é Deus que está usando? Será, irmão, aqui é Deus que fala, aqui é Deus que dá, aqui é Deus que dá vitória. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você está ouvindo que Deus vai te dar vitória? Não é o diabo que vai te dar vitória, é Deus que está te dando a vitória. É o Espírito Santo que está te dando a vitória. Tome posse quando você ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vemos que por não tomar posse, até hoje estão oprimidos na terra.
E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor avisou eles. E qual é a promessa, irmãos? Principal. Qual é a promessa principal? Depois de nós aceitarmos o Senhor Jesus, que nós devemos tomar posse. Qual é a promessa principal? Irmãos, a promessa principal está lá em Lucas, capítulo 24 de Lucas. De Lucas. E o versículo 49, que diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneceis na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, a principal promessa de Deus, depois da conversão, é a promessa do Espírito Santo. O Senhor Jesus, como Deus, sabedor de todas as coisas, já está dizendo: eu envio sobre vós. O Senhor está dizendo: eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o céu. A igreja vai começar, terão as perseguições, passarão os séculos, passarão os milênios, chegarão os anos da pós-modernidade, das dificuldades. Mas sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, o outro Consolador. Quem é o primeiro? É o próprio Senhor Jesus. E o outro é o Espírito Santo. Eu envio sobre vós, ficar na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles ficaram, 500 que receberam aquela promessa, 120 creram. Ficaram no cenáculo, talvez no primeiro dia oraram ajoelhado, talvez no segundo dia oraram prostrado, talvez no quarto dia estavam deitados, mas no 10º dia, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, a principal festa dos judeus, festa da colheita, eles estavam sentados no mesmo lugar. De repente entrou na casa, como o som de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, a principal promessa é a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, que regenera. O mesmo Espírito que regenera está em Romanos 8 e 9. É o Espírito Santo que vivifica. O mesmo que vivifica é o Espírito que em Romanos 8 e 9 habita em nós. O que habita em nós é o mesmo que em Romanos 8,14 nos guia. A Bíblia diz que em João 14, 26, ele nos consola. A Bíblia diz em João 14 também que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantos irmãos já ouviram a expressão derrama sobre nós o Espírito Santo? Quantos já ouviram a expressão? Quantos de nós já oramos? E não está errado. Mas, na verdade, irmãos, vamos ler o que diz João 14, 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará o outro Consolador, e ele estará convosco para sempre. Então o Espírito Santo, ele não vai ser derramado, ele já foi derramado. E não diz que ele voltou, ele está conosco. E de repente alguém está dizendo: mas eu não senti nada ainda, pastor, eu não sei. Irmãos, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma euforia. O Espírito Santo, irmão, não é um estado de ebulição emocional. O Espírito Santo, irmão, não é você ficar doidão, tomar um negócio, fiquei louco. Não, irmão, louco as pessoas ficam tomando até Coca-Cola, né, hoje em dia, né? Eufórico, as pessoas ficam por vários motivos. Mas o Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo não é euforia, o Espírito Santo é uma pessoa que habita na minha vida, que habita na sua vida. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Então, meu amado irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e ficou, e ele está dentro de você. Agora você diz assim: pastor, eu não estou sentindo nada, não estou assim. Mas todo fogo é provocado. Fogo é provocado, irmão. Fogo é duas coisas que se movimentam ao mesmo tempo.
Um dos sinais mais poderosos do Espírito Santo é o fogo, e o fogo é provocado. A Bíblia, o que Deus disse para Gideão quando foi para a guerra? Pega as tochas de fogo, coloca a vara de barro, e no meio da batalha, 300 contra milhares. Seriam, segundo uma conta, 450 para cada um dos 300. Seria a morte certa, mas Deus deu a estratégia começa com fogo. Você tem desafios nesta semana, mas tudo começa com fogo, com o poder do Espírito Santo. É Deus que te dá força, o Espírito Santo vai fortalecer as tuas mãos. Você entrou aqui triste, cabisbaixo, o Espírito Santo vai te ungir, vai te levantar. Você vai sair de cabeça erguida, dando glória a Deus, porque a vitória está sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo está sobre nós essa noite. Quem crê na presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E o que Deus disse, irmão? O que Deus disse? Pega o vaso, né, irmão? Pega a tocha, pega o vaso e vai para a batalha. Na hora da batalha, grita e quebra o vaso. E o fogo está dentro do vaso. Irmão, quebra o vaso. Eu não sinto nada. Quebra o vaso. Quebra o vaso. Tem gente, irmão, que chora assistindo novela. Ai, hoje João vai beijar Joana, né? Ai, que emoção. Né? Chora vendo filme, meu Deus do céu, tadinho. Tadinho nada, irmão. Né? Se o filme é de baixa produção, é ketchup puro, né? O pessoal ali, ai, meu Deus. Chega na igreja, é o Senhor, é que vai acabar esse culto. Sabe? Quebra o vaso. Você está na presença de Deus, quebra o seu coração. Entendeu? Estou triste. Às vezes eu cheguei, irmão, estou triste. Por que está triste? Não cantaram meu hino. Entendeu? Você é Deus, irmão. O culto não é para você. Deus não faz culto. Quanta gente eu vejo assim, o culto foi ruim hoje. Oh, que culto ruim. Irmão, Deus não faz culto. Quem faz o culto foi a gente. Se o culto foi ruim, que a gente fez um culto ruim. Agora, quebra o vaso. Chega na presença de Deus e adora a Deus. Irmão, é meu hino. Não, eu não tenho aqui para cantar o meu hino. Eu venho aqui para adorar o Senhor. Eu vim aqui para abrir meu coração. Eu vim aqui para quebrar a minha vida. Ah, mas não é do meu jeito. Não sou acostumado assim. E eu conheço, irmão. Eu não estou acostumado. Eu preciso de vitória. Eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair. Eu estou ali precisando. Ah, mas se eu orar assim, abrir muito coração, quem está do lado vai escutar e que escute, irmão. O problema é dele, entendeu? Eu quero a minha bênção. Eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou adorar. Ah, meu irmão também hoje está meio louco. Deixa o irmão para lá. Você veio para adorar. Adoração individual. Adore ao Senhor. Quebra o vaso em nome do Senhor. Deixa para lá qualquer coisa que está prendendo a tua alma e receba aquilo que você precisa receber na presença de Deus. Aleluia. Receba a tua vitória. Amém, irmãos? Receba a presença do Espírito Santo de Deus. Quebra o vaso. Quebranta o teu coração na presença de Deus. Vamos ser quebrantados na presença do Espírito Santo. Irmãos, quantas pessoas hoje, um espírito duro, reclamando. Irmão, tem gente, irmãos, que é duro para Deus, mas é tão mole, irmão, qualquer sugestão, qualquer palavra, magoou meu coração. Né, irmão? Qualquer coisa. Que foi, irmão? Estou desanimado. Aí, irmão, parou de comer? Não. Largou da mulher? Não. Né? Dá uma chuvinha, não vou na igreja, tá caindo um temporal, mas trabalhar amanhã de manhã para ganhar dinheiro. Vai, vou, Deus o livre, eu emprego, estou morto. Né, irmão? Então, cada vez as pessoas são mais duras para Deus e mais moles no mundo. Mas se você for mais mole para Deus, Deus vai te fazer mais forte para o mundo. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua vida, entendeu? Então, as pessoas hoje, irmão, qualquer coisa estão desanimados. Só que desanimados com as coisas de Deus. Não, irmãos. Não desanime em nome do Senhor Jesus. Fica dando lugar para o inimigo. Ah, eu não sei o que vai ser de mim. Já está dando lugar para o diabo. Diga assim, Deus vai me dar vitória. Até hoje Deus guardou, Deus vai me abençoar amanhã. Ah, como Deus vai fazer? Eu não sei, mas Deus sabe trabalhar melhor que a gente. Deus vai te dar vitória. Levante a sua mão nesta semana. Deus vai te dar vitória. Deus vai abrir as portas fechadas. Deus vai abrir a janela. Deus vai fazer o que for preciso, mas Ele vai te dar vitória. Quantos recebem? Aplaudam ao Senhor. Receba a presença do Espírito Santo de Deus.
Adore ao Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Deus vai te dar vitória. Te alegra, irmão. Dê um sorriso para quem não está. Deus te alegra. Deus está te dando vitória hoje. Alegra. Você é aquele crente mal-humorado, mal encarado. Esse dia eu fui com o irmão, era o inverno ainda, né? A gente foi lá, Marquinhos, né? Com o irmão, jantar lá. Aí uma maionese maravilhosa. O irmão assim, salmonela. Eu disse, salmonela nada, rapaz, é inverno. Aí veio a costela, que os catarinos aqui, eu sou gaúcho, né? Deixa eu puxar a brasa, meu assado. Os catarinos vivem querendo fazer carne que nem nós, gaúchos, né? Daí faz aquela costelada. Aí daí vieram lá com a costela. Tem muita graxa, entope a veia. Eu disse, a minha lubrifica. Ó, cala essa boca. Eu digo para ele, pega essa carne, rapaz. Enche a boca de carne e cala a boca. Porque até tem gente que consegue, irmão, numa mesa farta, ficar reclamando. Entendeu? Então enche a boca de carne e não reclama. Tem gente que consegue reclamar de tudo. Chove é porque chove, não chove é porque não chove. Tem movimento é porque tem movimento, não tem é porque não tem. Reclama de tudo, irmão. Em nome de Jesus, nós não somos depósito de lixo. Quando uma pessoa vem para mim e diz assim, tu sabia da última, rapaz? Tu sabe do cigarro? Eu disse, o quê? É o quê? É porque tu... sai pra lá. Não sou depósito de lixo. Vai vomitar coisa ruim em outro lugar. Porque eu sou um vaso de Deus, aleluia. É por isso que muita gente não recebe a presença de Deus, porque qualquer um que chega, tem um endemoniado que fala, mas tem outro besta para ouvir, né, irmão? Tem aquele que vem usado pelo diabo para lançar uma palavra, e tem o crente bobo que fica deixando, é verdade, está tudo acabado, a nossa igreja está fria, a nossa igreja não é mais a mesma, a igreja perdeu o poder. É conversa do diabo. A igreja não perde o poder, a igreja não fica fria. Tudo que acontece hoje, irmão, Jesus já tinha dito que ia acontecer. A Bíblia fala que ia chegar gente se falando que era Cristo. A Bíblia fala de tudo que está acontecendo no cenário mundial hoje, mas a Bíblia também fala de um povo que quanto mais apertasse, mais eles seriam cheios da glória de Deus, e esse povo está aqui essa noite. A igreja cada vez mais vai ser cheia da glória, do poder, da unção, da presença do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem está tomando posse da presença do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Quem está tomando posse? Irmãos, quem aceita Jesus, tem o Espírito Santo? Quem já aceita Jesus, tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim, tem. É o Espírito Santo que faz a pessoa aceitar. Jesus diz para a samaritana, João 4:14, quem crê em mim, mulher, como diz a Escritura, se formar dentro dele uma fonte, isso é o começo. Quando a pessoa aceita Jesus, começa até aquele desejo pelas coisas de Deus, aquela vontade, aquela sede. Deus está mandando eu profetizar aqui para algumas pessoas que estão aqui, que estão orando por alguém que não está aqui. Eu quero profetizar para você, mãe, para você, pai. Eu quero dizer, Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Deus vai colocar sede no teu filho de novo, espera. Você está orando. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não perguntou para nenhum deles se eles queriam. Ele profetizou, levante a sua mão e profetize bênção e vitória para a tua casa. A tua casa, a tua vida vai ser guardada, os teus filhos vão ser guardados pela mão do Senhor. Receba a promessa de Deus sobre a sua vida, aleluia. Profetize a tua vitória, levante a sua mão. Parece que eu estou lembrando, irmão Donizete, um dia que eu cheguei numa casa, minha irmã chegou para mim e disse assim, olha, meu filho está com AIDS, ele quer voltar para Jesus para morrer salvo. Aí eu cheguei lá, aí fizeram um compensadinho assim atrás, para o camarada morrer salvo. Aí estava respirando pela traqueia, tudo mal cheiroso, tinha um obreiro comigo, do meu lado. Aí eu já estava entrando no balão, já estava, quer morrer salvo? Quer, infeliz. Então, vamos orar, né? Mas daí veio um estalo na minha cabeça. Eu disse, quantos anos você tem? Ele falou, a idade bem mais nova que eu. Eu disse, você quer morrer salvo ou você quer viver para contar o que Deus fez na sua vida e ser uma bênção? Ele falou assim, pastor, mas é AIDS em fase terminal. E eu disse, gripe em fase inicial. É a mesma coisa. Você quer viver, você quer morrer? Eu queria viver. Aí eu disse, então você vai viver, em nome do Senhor. Aí a mãe olhou para mim como que disse, estragou tudo, ia morrer salvo.
O obreiro, eu fiquei tão empolgado, irmão, que eu disse, vai viver. Que eu saí caminhando e o obreiro saiu atrás de mim. Pastor, e se morrer? Se morrer, nós enterra. Mas agora eu falei que vai viver. Vai viver. Fui para a igreja, já tínhamos irmãos orando ali, vamos orar, porque o fulano não pode morrer. Mas ele está quase morrendo, mas não vai. Eu falei que não vai morrer. Daí, passou uns meses, uns dias, ele estava na igreja, branco que nem um papel. Dava vontade de ir lá e beliscar para ver se tinha morrido, mas não morreu. Eu saí da igreja, não morreu. Depois de uns anos, eu me encontrei ali em Camboriú, aquele rapaz gordo. Ele chegou e me abraçou, disse, pastor, eu sou aquele rapaz que o senhor profetizou que eu não ia morrer. Eu não morri. Hoje aquela ali é minha esposa. Hoje eu estou curado, sou casado, sou obreiro, estou na casa do Senhor. O senhor foi lá naquele chiqueirinho lá, profetizar que eu não morrer. Eu não morri. Eu venho aqui profetizar. Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar, Deus vai entrar na tua casa agora, Deus vai entrar, Deus está no teu ministério, Deus está nos teus sonhos, Deus está na tua casa, Deus está nos teus projetos, Deus está na tua vida. Levante a mão, receba. É o Espírito Santo que está sobre a sua vida. É a tua hora. Deus te trouxe aqui para te encher, te dar vitória. Se coloque de pé na presença de Deus.